uma vez estamos no nosso canal da Escola Bíblica à Distância, com mais uma aula do nosso curso Bibliologia. Mas para você continuar, seria importante você assinar o nosso canal, não esquecer de acionar o sininho para você receber atualizações das nossas aulas, tanto deste curso de Bibliologia como dos outros que virão. É por isso que é importante você assinar o canal e clicar no sininho. E não esqueça de deixar os comentários também. E aqui nos nossos comentários você vai encontrar link para novos cursos, link para cursos que são extremamente baratos e importantes. Eles têm visualização eterna, visualização por toda a vida. Você pode comprar e aí você vai ficar com esse curso pelo resto da sua vida. Quando quiser, no tempo que quiser, você vai estar ingressando na plataforma e estudando esses cursos. Por isso é importante você continuar conosco. E se você quiser estudar comigo, mentoria particular, não esquece, manda um e-mail para mim. Vamos conversar, vamos te ajudar nos seus estudos, na sua pesquisa, na sua pregação, naquilo que esses 40 anos nós aprendemos no dia a dia do ensino teológico para transmitir para você. Então, nós esperamos que estes cursos, estas aulas sejam de grande bênção para a sua vida. Nós vamos estar tratando assuntos importantíssimos sobre essa questão bíblica. Nesta aula nós vamos tratar com vocês quem escreveu a Bíblia. Muitos falam de que foram muitos homens, muitas pessoas, com certeza, mas vamos ver de que por trás de tudo isso há outra coisa mais importante, uma mão poderosa que orienta para escrever a Bíblia. Nesta aula de número 3, você vai poder conhecer um pouco mais dessa visão que a Bíblia mostra do seu escritor e como Deus usou os autores. Então vamos para a aula, não espera mais e vamos em frente. Continuemos com nossos estudos sobre as Escrituras Sagradas. Bibliologia, a doutrina da Bíblia. Nós estamos estudando sobre a base ou a fonte da fé cristã. A pergunta agora é: quem escreveu a Bíblia? Geralmente, as pessoas que não têm muito interesse em conhecer profundamente a palavra de Deus ou a Bíblia, elas perguntam ou dizem: mas a Bíblia foi escrita por homens. E, de certa maneira, eles têm razão. Mas vamos ver como que esta frase ou esta pergunta pode ser respondida. Nesta lição, então, você vai conhecer sobre inspiração bíblica e perceber que só Deus é verdadeiro e somente Ele pode se afirmar que é autor desta obra maravilhosa da Bíblia. E depois eu espero que você comece a estudar a palavra com essa verdade em mente. É importante conhecer esta questão de inspiração. A aula passada, sempre estamos falando de 3 palavras-chave nesta questão da bibliologia: revelação, inspiração e iluminação. São 3 palavras diferentes que tem uma grande contribuição para o pensamento da Bíblia ou da interpretação bíblica. Quando nós falamos sobre a Bíblia, claro, sabemos que dificilmente um cristão convicto, verdadeiro, tenha dificuldade em aceitar a inspiração da palavra de Deus. Mas sempre algumas questões despertam a curiosidade. Isso não há problema em nos questionarmos, como os escritores sabiam, o que deveria ser escrito, como que é a participação humana quando se fala que o escritor foi inspirado, como os escritores colocaram as palavras, por que usaram essas palavras, porque algumas vezes as pessoas dizem, ou a Bíblia mostra, não está nos melhores manuscritos. Tudo isto é um grande estudo da palavra de Deus que queremos trazer para você a introdução ao básico para os futuros cursos.
aqui no site, no YouTube, aqui nos comentários, você vai encontrar um endereço para um curso mais aprofundado da Palavra de Deus. Isso é importante você ir se aprofundando. Nós vemos agora que a Bíblia mostra, ou ela se autodefine como inspirada. Ela mesma diz, toda a Escritura é inspirada por Deus. A palavra inspirada é soprar. Então a ideia é que Deus soprou. Pedro fala, Pedro fala que o Espírito Santo de Deus levou, empurrou, impeliu os escritores. Então é como o sopro que leva uma folha. Homens falaram da parte de Deus, e essa palavra de Deus chamada a espada do Espírito. Possivelmente exatamente por ter Deus soprado. Espírito é sopro, hálito, ar. Essa ideia de impelir vem dessa ideia de sopro de Deus. Jesus mesmo vai nos informar algumas coisas sobre a palavra. A Bíblia diz que em João 7,38, que Jesus fala, quem crer em mim, como diz as Escrituras, fluirão rios de água viva. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. E outros textos que falam o valor das Escrituras. Chamou a atenção aqui que quando Jesus usa essa palavra, as Escrituras, ele está se referindo ao Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito. Depois de 30, 40 anos que os livros do Novo Testamento começam a se escrever. Então, esta palavra Escritura se refere, logicamente, ao Antigo Testamento. E o Novo Testamento, nós vamos aprender também, há indicações claras e firmes de convicção de que também vive ou está sob esta mesma inspiração. Nosso grande problema não é saber explicar a inspiração, mas a maneira como temos escalado essa escritura. Até que ponto você aceita os conselhos da palavra? Lembre-se que seremos julgados segundo o uso ou abuso que fizemos da revelação. Ele é o nosso manual, ele é aquele que nos dirige em todas as nossas áreas de vida. Não é somente a ideia de o mundo espiritual ou a ideia espiritual. Há um problema muito sério, a meu ver, neste século, ou por muitos anos, que nós separamos as nossas vidas em vida espiritual e vida secular. Biblicamente, esta ideia é errônea. Não existe essa divisão. A espiritualidade cristã, a espiritualidade de Jesus, a espiritualidade dos apóstolos nos mostra que a nossa vida é uma só. E ela toda deve ser permeada pela palavra de Deus, pela revelação, por aqueles conceitos que nós temos aprendido à luz da palavra de Deus. E assim nós precisamos, então, rever algumas coisas, algumas práticas que nós muitas vezes fazemos, pensando que é algo bíblico, mas não é. Então, há muita diferença. Mas voltemos à questão à inspiração. O que a teologia, o que os homens pensam sobre inspiração? Existe a teoria do ditado. Então, dizem que a Bíblia é um livro, podemos usar uma palavra bem conhecida, psicografado, no sentido de que o homem, o autor, o escritor, ele foi possuído por Deus e ele perde, então, a sua capacidade de raciocínio e ele vira uma caneta humana e ele escreve aquilo que Deus dita. Então, essa seria a teoria do ditado. Para a confecção do Evangelho de Lucas, vemos que em Atos houve pesquisa histórica e narrativa de testemunhos oculares. Então, essa teoria já sofre um problema. Mateus e Lucas se apoiaram nos escritos de Marcos, ao escreverem sua narrativa sobre a vida de Jesus. Sabemos de que estes dois copiaram alguns eventos de Marcos. Quando você estuda evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados evangelhos sinóticos, você vai observar esta realidade. Por isso, quando você estuda a vida de Jesus, você deve estudar
os 3 evangelhos. Quando alguém prega sobre a vida de Jesus, principalmente há alguns milagres, alguns fatos que estão nos 4 evangelhos, ou nos 3 evangelhos. Então, é importante o pregador, a pessoa, quando prega, examinar os 4 evangelhos, onde está esta história, este milagre, este discurso. Porque eles se complementam, não se contradizem, mas se complementam. Assim temos então que o estilo, ou a falta de estilo literário, aponta para a participação humana, isto é, os homens não foram possuídos e viraram caneta humana. Podemos também pensar sobre esta questão da teoria do ditado, que existem outras teorias. A teoria da acomodação. A teoria da acomodação é outra teoria que tenta acomodar, como diz a palavra, né, adiante daquilo que está acontecendo. Isto é, que Jesus teria se acomodado, né, ao momento. Os escritores seriam acomodados. Se tem acomodação e adaptação. Né? Acomodar é concordar, de certa maneira, com o momento que você está vivendo. A adaptação, que é mais aceitável, é quando a pessoa usa os elementos para poder, então, entregar a mensagem. Existe a teoria da supervisão. Os homens foram livres para escrever, mas Deus estaria supervisionando. Bom, o homem pode elaborar teorias, mas não pode contestar a transformação que a Bíblia produz na vida de seus leitores. Não se conhece outro livro que seja como este livro, que dá segurança, paz, orientação, poder, garantia de vitória, e não existe outro livro transformador. Você sabe, você conhece muitos testemunhos de pessoas que foram libertas, salvas, perdoadas, curadas, enfim, transformações verdadeiras com a leitura da palavra de Deus. Então, o que nós precisamos entender é que esta Bíblia, ou esta palavra de Deus, tem uma dupla autoria. O homem é o escrivão, mas toda a iniciativa, a iluminação, a supervisão são daquele que o escolheu e o preparou para esse trabalho. Como Paulo diz, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça acerca do que vos escrevo. Então, há uma maneira de entender a palavra de Deus, ou melhor, a inspiração? Há. E qual é essa maneira? De que existe aquilo que é conhecido como Deus usando o homem, o autor, dentro do seu contexto, para que ele escrevesse aquilo que Deus quer. Então, a palavra revelação, por exemplo, Deus descortina para o homem a sua vontade e a sua verdade. A palavra inspiração, de toda essa visão que o homem tem, então ele, homem, extrai dessa visão aquilo que Deus quer e Deus preserva, Deus cuida essa impressão, vamos assim dizer, para entender melhor. Deus cuida essa escrita para que esse homem escreva aquilo que Deus deseja. Então aí entra a inspiração. A iluminação vai entrar mais tarde. Então, com esta pequena ou longa aula, você já sabe um pouquinho mais sobre quem escreveu a Bíblia. Que Deus te abençoe e que possamos sempre estar aprendendo da palavra de Deus.